filosofia e a religião. E se a gente ficar focado num desses pilares somente, a gente não vai encontrar a verdade, que parte dela está na religião, parte está na filosofia e parte está na ciência. Então nós focamos realmente o estudo comparativo dessas três escolas diferentes, e dentro das escolas da religião fazemos o estudo comparado de todas as religiões, para que cada um de nós possa criar a tua verdade, que todos nós somos seres diferentes. Cada um tem uma certa formação, uma certa tendência. Tem aqueles que gostam do cristianismo, outros gostam do budismo, outros gostam só de filosofia, só de ciência. Então esse é o trabalho. Nessas três pilares aí a gente construir a nossa verdade. Que a nossa verdade é individual, ela tem que ser construída. Dizer que o cristianismo tem a verdade absoluta ou que a ciência tem a verdade absoluta é realmente, como se diz, é míope. A gente tem que aprender os três lados. E o terceiro pilar mestre nosso é o tentativo de desenvolvimento dos poderes latentes do ser humano. Dentro desse desenvolvimento dos poderes latentes, nós não fazemos nada relativo a desenvolvimento de poderes psíquicos. O objetivo é o desenvolvimento do ser humano, que nós acreditamos que com o desenvolvimento natural do ser humano, os poderes psíquicos vão vir naturalmente na medida da necessidade ou se houver necessidade. O objetivo maior é realmente o desenvolvimento do caráter da pessoa, é o objetivo de desenvolvimento para se tornar um ser humano digno deste nome. Então esses são os nossos pilares mestres. Trabalhamos aqui nas sextas-feiras com palestras abertas, temas variados. Hoje o tema, nós vamos falar sobre o Ramana Maharshi, depois eu falo um pouco mais sobre ele. Na próxima semana, nós vamos convidar aqui uma pessoa do movimento Hare Krishna, o nome dele é Cláudio Nigro, e ele virá aqui e vai falar sobre as provas científicas da existência de Deus. Então você vê, realmente é uma outra religião, uma outra filosofia dentro do nosso propósito aqui, então a gente convida pessoas de outras filosofias para trazer a verdade deles também, e os Hare Krishna de vez em quando vêm até aqui e trazem um material maravilhoso também. Tá? Então isso é a Sociedade Teosófica. Então nós temos essas palestras às sextas-feiras. Para quem gosta de estudar, na segunda-feira nós temos um curso de teosofia básico, temas também teosóficos, então um curso mais voltados ao conhecimento da teosofia mesmo. Na terça-feira nós estamos encerrando agora um curso denominado Luz no Caminho. Na terça-feira agora deve ser a última aula desse curso, e na sequência, para substituir esse curso, nós vamos fazer um outro aqui agora, denominado O Poder do Pensamento pelo Yoga. Não vai ser o poder do pensamento como a gente vê nas livrarias aí, como autoajuda, não é nada disso. Vai ser um curso voltado para o desenvolvimento do nosso poder mental, o desenvolvimento, mas com o objetivo de usar a mente para voltar a Deus, e não com o objetivo de usar a mente para continuar no mundo. O processo maior do aprendizado nosso, não vamos falar muito aqui hoje, que o Ramana ensina muito isso, é transcender o mundo. Mas para transcender o mundo, nós precisamos controlar a nossa mente. Temos que usar a mente a nosso favor e não contra nós. Então esse vai ser o curso que vai começar no dia 16 de junho. Quem quiser participar desse curso, podem procurar na nossa secretaria, que serão bem-vindos. Então esse é o trabalho que nós fazemos na Sociedade Teosófica de uma forma geral. Então todos são bem-vindos, quem quiser trabalhar conosco, participar de nossos cursos, de nossos trabalhos, todos são bem-vindos. Somos poucos trabalhadores, é verdade, mas os poucos que nós temos são abnegados e realmente acreditam fortemente naquilo que Blavatsky trouxe lá da Índia. A Blavatsky é a nossa mentora maior, naquilo que a gente chama de teosofia. Ela mesma fala que ela não trouxe nada de novo. O que ela fez foi trazer um conhecimento existente na Índia há milhares de anos e não era conhecido no Ocidente. Então o grande trabalho da Blavatsky foi trazer realmente essas novas ideias de espiritualidade, de desenvolvimento do ser, a existência de seres muito evoluídos que ajudam nesse processo. Então esse foi o trabalho da Blavatsky aqui. Então é isso que é a teosofia.
Tá? Então, em poucas palavras, é isso. Agora, para conhecer realmente teosofia, tem que mergulhar. Tem que mergulhar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que praticar. Porque espiritualidade, gente, espiritualidade ela é sobretudo prática. Enquanto a gente ficar preso na espiritualidade, na forma de aprender, decorar a Bíblia, decorar a doutrina secreta, decorar o Alcorão, é perda de tempo. Perda de tempo. E espiritualidade é prática. Tanto que o nome de religião é religar. Religar quem com quem? Religar nós como pessoas com Deus. E esse Deus está presente no nosso coração. Então o objetivo maior é esse, é achar Deus dentro de nós. Então esse é o nosso propósito maior. Ok? Então antes de a gente fazer o início da palestra propriamente dita, que hoje sou eu mesmo que vou fazer, vamos procurar sentar durante alguns instantes, relaxar um pouco a mente. A gente sempre tem uma semana atribulada, a mente fica muito agitada, e quando a mente está agitada, fica difícil a percepção de coisas mais abstratas, mais espiritualistas. Essa percepção é muito facilitada quando a gente entra num relaxamento, numa diminuição da atividade mental. Durante alguns instantes, podemos observar o nosso corpo. Às vezes tem alguma posição que nos incomoda. Mas observando o nosso corpo, a gente tem a certeza de que eu sou o observador. Eu não sou o corpo. Depois podemos observar nossas emoções. Algumas mais suaves, outras pesadas. E observando as emoções, temos a certeza de que eu sou o observador das emoções. Eu não sou a emoção. Continuando esse processo de observação, podemos ver também nossos pensamentos. E para observar os pensamentos, vem a certeza, eu sou o observador, eu não sou os pensamentos. Porque se eu fosse os pensamentos, eu não conseguiria observar a mim próprio. Então, se eu não sou o corpo, se eu não sou as emoções, se eu não sou os pensamentos, quem sou eu? Essa é a pergunta. Quem sou eu? Esse é o objetivo dessa procura que estamos fazendo já nessa vida há tanto tempo, para quem realmente acredita no processo de reencarnações. Estamos há milênios nessa procura de encontrar a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro ser. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que a tudo abranges a unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Eu vou dando atenção para a sala e hoje vamos começar a palestra de hoje então. Nós aqui no Ocidente temos uma cultura essencialmente cristã,
O Brasil é um país cristão. O Ocidente, o cristianismo, ele foi muito influente. Então nós conhecemos os santos, os grandes seres, a grande maioria que a gente ouve falar aqui são os santos do cristianismo. Jesus, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, são os seres que a gente conhece como santos. Mas o cristianismo não tem a verdade absoluta e não é a única filosofia. O hinduísmo é uma religião muito mais antiga do que o cristianismo. O cristianismo começou há 2000 anos atrás, com uma sequência do judaísmo. Mas a fonte real de todas as grandes religiões, a fonte era a Índia. Podemos dizer que anterior, inclusive, ao hinduísmo. Mas nessas religiões, no hinduísmo, também tem seus santos, tem os seus grandes seres. E um dos maiores seres conhecido pela Índia, dentro daquilo que a gente chama de rishis, Maharishi, Maha é grande, Rishi, santo, grande santo, um dos maiores santos que a Índia conheceu foi o Ramana Maharshi. Nós vamos falar hoje um pouquinho, rapidamente, quem foi esse ser e principalmente vamos tentar passar algumas ideias do que ele acredita que realmente é a verdadeira espiritualidade. Tá? Então vamos tentar falar um pouco sobre ele. Essa é uma foto dele, tá? Um dos maiores gurus do século XX. Nós vamos falar basicamente na bibliografia, ensinamentos espirituais do Ramana Maharshi. Tá? E fundamentalmente eu vou começar com essa pergunta aqui. Depois vocês vão perceber por que eu vou começar com essa pergunta. Quem sou eu? Quem sabe responder aqui efetivamente quem sou eu? Boas partes do curso aqui eu começo com 4 perguntas. Quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Onde que eu estou? É difícil pessoas que possam responder essas 4 perguntas. Mas a principal pergunta realmente é quem sou eu? Entender quem sou eu. Então quem sou eu? Eu sou o Osmir. O Ricardo nem fala, eu sou o Ricardo. Essa é a resposta. Osmir e Ricardo são figuras transitórias. A gente vai viver durante um certo tempo aqui e Osmir e Ricardo vai desaparecer. Então o que sobrevive a Osmir e o que sobrevive a Ricardo? Sobrevive a alma. O que é a alma? A alma é eterna? A alma não é eterna? Como é que fica isso aí? Como é que nós nos conhecemos? Então o trabalho feito pelo Ramana Maharshi, ele se fundamenta nessa pergunta aqui, quem sou eu? Ele vai ensinar algumas técnicas através dessa pergunta, através dessa autoindagação, a gente mergulhar, como eu comecei aqui no começo do relaxamento, eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou o pensamento, então quem sou eu? Então através dessa autoinquirição, quem sou eu, gradativamente a gente vai perceber e entender que alguma coisa existe além de mim. Tá? Então, Ramana Maharshi, nasceu em 30 de dezembro de 1879, na Índia. O nome dele era Venkataraman. Tá? Ele não tinha nada de que mostrava que ele era um cara especial. Tá? Ele se destacou na prática de esporte durante todo o início da vida dele. Não tinha nada que indicava ele que ele era realmente um grande ser. Tá? Fator em comum a respeito dele, ele tinha um sono profundo, ensinavam que ele dormia lá, a mãe dele ia tentar acordar ele, chacoalhava ele pra caramba, ele não acordava, tinha uma dificuldade tremenda de acordar, então ele realmente tinha um sono profundo e tinha uma força física também muito grande, tanto que ele se destacou muito na prática de esportes. O garoto não tinha nenhum interesse pela espiritualidade, nenhum, nada indicava que ele realmente se tornaria o que ele se tornou. Nos 16 anos de idade dele, 96, ele teve uma experiência que transformou a vida dele para sempre. Tá? E ele mesmo descreveu essa experiência que foi a precursora da mudança do Ramana Maharshi. Ele fala que ele estava sozinho numa sala, foi tomado por um violento medo de morrer. Ninguém aqui tem medo de morrer não, né, gente? Todo mundo é corajoso, né? Mas ele fala isso aí, que ele teve um violento medo de morrer, sentiu, vou morrer. Comecei a pensar então a respeito disso, nessa situação que ele estava sentado sozinho. E ele cita então que o choque desse medo fez a mente voltada ao exterior para o interior, e daí ele falou a si mesmo, agora a morte chegou,
o que significa a morte? O que está morrendo? É o corpo que morre? Então ele começou a voltar para dentro e fazer essas perguntas. Ele falou que deitou com os membros esticados na posição de cadáver mesmo, como se estivesse morto, imitou um cadáver para fazer uma inquirição mais realista do que é o corpo, do que é a morte, o que é. Prendeu a respiração, manteve os lábios firmemente fechados, como se tivesse morto mesmo. Essa foi a experiência dele. Então ele falou assim, nessa época eu falei para mim mesmo, esse corpo está morto. Ele vai ser carregado até a pira de fogo, que lá crema-se os mortos, né? E vai ser reduzido a cinzas. Mas ele perguntou, com a morte desse corpo, eu morro também? Esse corpo é o eu? Ele está silencioso, inerte? Eu sinto uma força total da minha existência? Então eu sou o espírito que transcende o corpo. Então através dessa voltar-se totalmente para dentro, ele começou a ter essa percepção. Então ele falou que o corpo morre, mas o espírito que transcende não pode ser tocado pela morte. Então ele chega à conclusão que eu sou o espírito imortal. Eu sou aquele conhecedor que estava falando no começo, que transcende ao corpo, que transcende às emoções, que transcende aos pensamentos. Então ele fala que isso aqui não foi nada obscuro, foi uma verdade viva, uma experiência que ele teve bastante profunda, brilhou para ele, ele percebeu diretamente, sem o processo do pensamento. Nós vamos mostrar daqui a pouco, dentro dos ensinamentos do Ramana, é que o grande inimigo nosso dentro do processo da espiritualidade é a nossa mente. Quanto mais ativa for a nossa mente, menos espaço tem para aquilo que existe além da fronteira dos pensamentos entre na nossa vida. Então todo o processo de espiritualidade, seja de que escola for, ensina isso fortemente. A verdadeira espiritualidade começa quando o pensamento para. Então ele falou isso aqui, então realmente não foi um processo de pensamento, então ele transcendeu o pensamento e teve essa experiência aí. Então aí o medo da morte desapareceu e a absorção no ser real continuou ininterrupta desde então. Dentro dos processos que são ensinados nas yogas, isso é chamado de samadhi. É aquele processo onde realmente o ser, a nossa personalidade, ela é incorporada pelo nosso Atma, pelo nosso espírito e vive uma coisa só. Então nós, em vez de usarmos realmente a ferramenta que nós chamamos de pensamento, nós usamos a ferramenta maior, além do pensamento, que é a intuição, que é coisas superiores à mente, que realmente são capazes de nos trazer essas verdades maiores que a mente não consegue perceber. Então ele falou que a individualidade dele, a personalidade do Ventakaraman, né, dissolveu-se no eu real, e aquele jovem indiano que nada de promissor existia, transformou-se num dos maiores sábios que a Índia conheceu. Então ele realizou o eu. Tá? Essa aqui é a palavra correta, a realização, a autorrealização do eu, mas o eu maiúsculo, não o eu minúsculo, que é a personalidade. A terminologia budista chama isso de iluminação, tá? Surge como resultado de muita prática espiritual, ou seja, as pessoas que querem realmente chegar lá, precisam de muita prática espiritual para chegar lá. Mas para o jovem sábio, isso aqui aconteceu rapidamente, sem nada. De repente ele fez todo esse processo e fez essa autorrealização sem essa sadhana, sem esse processo. Mas aí vem aquela pergunta, né? Pelo menos na vida presente, quem é que garante que o Ramana não teve outras vidas antes de Ramana, onde ele fez todo o processo dele e culminou a experiência dele de autorrealização nessa vida como Ramana. Então é isso aqui. Então, onde realmente hoje a grande maioria das pessoas que procuram a espiritualidade começam algumas práticas para fazer essa realização do nosso ser verdadeiro. Agora, essa realização do nosso ser verdadeiro, isso vai depender muito de cada um. Tá? A forma que com certeza leva lá é a transcendência dos pensamentos. Enquanto nós ficarmos querendo estudar, decorar, aprender, nós não estamos fazendo nenhuma prática real de espiritualidade. Prática real de espiritualidade, de acordo com Ramana, é realmente transcender a mente e diminuir cada vez mais a quantidade de pensamento que nós temos. Tá?
Então ele foi movido por um chamamento interior, o Venkataraman, abandonou os estudos, abandonou a vida em sociedade, ele foi para uma região da Índia lá, que tem uma montanha chamada Arunachala, tá? Ele largou todo o seu dinheiro, família, posses, e entregou-se realmente a desfrutar esse estado de paz e beatitude. Então esse estado de paz e beatitude é aquele estado que todos nós vamos alcançar somente quando nós aprendemos a transcender nossos pensamentos. Então, durante os anos que ele ficou imerso nesse estado chamado Samadhi, ele falava que ele ficava lá, tinha mosquitos, escorpiões, comiam parte do corpo dele, ele nem tinha conhecimento de que ele tinha o corpo, esqueceu totalmente. Então, ele era realmente o espírito que estava vivendo num determinado corpo, ele transcendeu tudo isso. E ele só se alimentava quando algum transeunte apiedado, ele dava alguma coisa para ele comer. Ele passou anos nessa situação, lá na Índia. Nesse final do período, ele começou depois, aos poucos, a retomar a vida física normal e nunca mais ele perdeu a consciência do seu verdadeiro eu. Então, uma vez esbarrado no ser, uma vez tendo o conhecimento do ser, então o processo de realização é completo e nunca mais se perde a consciência de quem nós somos na verdade. Então essa é a pergunta: quem sou eu? Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu sou alguma coisa muito maior que isso. Tá? Então ele foi retomando a consciência do mundo, ele passou a irradiar uma aura de paz, começou a atrair buscadores que queriam se beneficiar com a presença dele. O Ramana fala claramente que o Ramana ele ensinou muito mais pela presença dele, pela vibração dele, do que pelas palavras dele. Ele era um ser que tinha tanta conexão espiritual, estava tão ligado a Deus, que a vibração dele convertia as pessoas sem muitas palavras. Ele era eloquente no silêncio dele. Então, grandes pensadores como o Paul Brunton, como o Muni Sadhu, todos eles passaram durante um certo tempo no ashram lá do Ramana e aprenderam com ele muito mais. Eles falam que eles aprendiam com eloquência do silêncio e menos com palavras. Naquela época, alguns seguidores, impressionados pela sabedoria, santidade, né, passaram a dar o nome dele de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Ele deixou de ser o Venkataraman e passou a ser conhecido como Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Vamos ver isso aqui. Bhagavan é um título honorífico, grandes mestres iluminados, Senhor, Sri é respeito e Ramana é o nome dele, Venkataraman virou Ramana, a contração do nome de batismo dele. E Maharshi é grande sábio, Mahar é grande e Shi vem de Rishi, então são grandes sábios. Continuando então, ele se tornou cada vez mais famoso, criou-se uma comunidade em volta dele, então ele tinha aquilo que é chamado na Índia de ashram, como se fosse um mosteiro, mas não um mosteiro como um prédio, era mais grutas, coisas mais simples, né? Ele atendeu milhares de visitantes, né, indianos, monges, filósofos, santos, todos vinham até ele. E ele era conhecido como o santo mais popular e reverenciado da Índia. Tá? Uma vez, você vê como ele era realmente conhecido, é dito que o presidente da Índia foi visitar o Mahatma Gandhi, e o Gandhi disse para o presidente da Índia: aqui nós fazemos serviço social. O Gandhi falando: aqui nós fazemos serviço social. Se você está buscando paz, sugiro que visite Ramana Maharshi. Tanto que o próprio Gandhi levou o respeito que ele tinha pelo Ramana. Então, ao longo de 50 anos nessa montanha ele viveu, ele deu ensinamento, transformou a vida de inúmeros visitantes e buscadores. Parte dos ensinamentos dele, o Ramana, assim como a grande maioria dos sábios, não deixou nada por escrito. Se você procurar alguma coisa escrita pelo Buda, não existe. Se você procurar alguma coisa escrita pelo Cristo, também não existe. Quem escreveu foram os seguidores dele. Então foram o que ele dito, alguns seguidores do Ramana anotaram, e parte desse conhecimento está publicado. E é uma herança espiritual inestimável para a humanidade, acessível a todo mundo que tenha realmente, que desejem alcançar o estado de liberdade que ensinam. Mas esse desejo é um desejo que tem que ser um desejo
profundo, tem que ser uma coisa de coração, querer mergulhar realmente na espiritualidade. Quando a gente sente essa necessidade de entender profundamente quem somos nós, então a gente vai ver que os ensinamentos do Ramana foram realmente profundos, muito profundos. Tá? Ele morreu em 1950 de câncer. Isso a gente pode ver que a boa parte dos grandes seres morreram com dificuldades. O Buda não foi diferente, o Ramakrishna não foi diferente. Todos esses grandes seres morrem com dificuldades físicas. Tá? Depois eu falo por quê. Mas ele nunca demonstrou preocupação ou aflição com a dor física que o corpo dele apresentava e permaneceu sempre, como naquela foto, os olhos imersos em paz. Tem duas filosofias aí que dizem por que esses seres morrem com essas dificuldades. Uma diz que os mestres que estão nesse processo de realização, ele está queimando os últimos vestígios de karma que ainda existiam, estavam queimando. Mas tem uma outra versão que diz que, na realidade, ele, através da vibração dele, ele assume também algum karma daquelas pessoas que acompanhavam lá e trazia isso para ele, assim como é mostrado, né, que o Cristo veio aqui para limpar os pecados do mundo. Então isso é ensinado também, que esses grandes seres fazem esse trabalho, também acaba atraindo para si uma série de vibrações pesadas que os seguidores têm, e para aliviar a carga dos seguidores, para que eles realmente possam compreender um pouco mais o significado desses ensinamentos. Quem estuda Ramana com os olhos da intelectualidade não vai entender absolutamente nada do que o Ramana fala. Não só os ensinamentos do Ramana, como outros ensinamentos espirituais, tipo Luz no Caminho, ou outras filosofias. Bem, tem que ler, mas tem que aprender a ler com vontade, com consciência, procurar consciência, e não com curiosidade. Nós lemos hoje, a grande maioria de nós lê com curiosidade, de acumular conhecimento, e quanto mais conhecimento eu tenho, mais poderoso eu sou. Então a gente quer aprender, no fundo, para quê? Para valorizar o ego. Então, enquanto a nossa procura espiritual estiver fundamentada na valorização do ego, nós não vamos realmente compreender e entender o significado oculto que tem por trás dessas obras espiritualistas. Então é isso que a gente sempre recomenda aqui. A gente tem que ser humilde, tem que, antes de começar o estudo desses livros, a gente tem que se relaxar, aprofundar, ter interesse genuíno de procurar Deus, de procurar realmente o Espírito que existe dentro de nós. Enquanto isso não for uma realidade, nós vamos ler uma série de livros espiritualistas e não vamos compreender e não vamos aceitar essas verdades. Então nós temos que transcender a nossa intelectualidade para começar, quem sabe, a entender o significado oculto que tem por trás desses livros. Isso é chamado de linguagem átmica, linguagem espiritual. Esses livros são escritos tem uma chave, e a gente só entende quando o nosso ser interior realmente começa a perceber, esse cara aqui está começando a ficar interessante. Então ele começa, devagarzinho, a abrir a nossa curiosidade, não a curiosidade de acumular conhecimento, mas começa a nos dar força de procurar a realização. Enquanto nós fizermos a nossa procura aqui por realizações nesse mundo, nós estamos nos prendendo a esse mundo. O Buda falava isso muito forte. Enquanto nós tivermos um mínimo apego por coisas desse mundo, nós estamos presos a esse mundo. Então nós temos que diminuir o nosso apego, nós temos que procurar o nosso trabalho para a realização de nosso ser. O nosso ser, para nos criar aqui, ele se aprisiona em nosso coração. Tanto que nós temos o formato de uma cruz. Se a gente olhar, nós temos o formato de uma cruz. E o ser está preso aqui em nosso coração. E quem tem a chave dessa prisão para libertar o nosso ser? Somos nós. Enquanto nós não tomarmos essa chave para libertar o nosso ser, ele está preso. Então nós temos que realmente procurar o ser nesse sentido, de entender que eu e o ser somos um só.
Quando nós começamos a aprender isso, então nós começamos a aprender a ler e fazer essa procura. Então isso aqui é uma passada rápida para mostrar o que é o Ramana, e agora a gente vai falar alguns conceitos que ele ensina, e nós vamos ver que realmente são conceitos muito profundos e que valem a pena serem praticados e serem buscados. Tá? Ele ensina que o ser é chamado na teosofia de Atman, o ser é chamado pelo Jung de Self. Então essa é a nossa essência, essa é a realidade. Então, enquanto a gente acreditar que morreu, acabou, ou que morreu, tem que voltar para cá, então a gente não realiza o ser. Então que o ser é pura consciência e a única realidade. E esse ser, ele já é desse jeito. O ser não tem que se desenvolver, o ser não tem que crescer, não tem que conhecer. O ser, ele é assim, não é necessário nenhum alcançar a iluminação. Então o ser somos nós. Só que nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza instintiva, a qual nós obedecemos, e nós temos uma natureza real. Então nós podemos escolher qual das duas naturezas nós vamos professar. O que acontece é que a grande maioria das pessoas escolhem o quê? Escolhem a nossa natureza instintiva, a nossa natureza da mente. Então é assim, nós temos dentro de nós uma consciência pura. Então não é necessário nenhum alcançar a iluminação. A iluminação já está dentro de nós. O que nós temos que fazer é procurar essa iluminação dentro de nós, remover os obstáculos mentais que ocultam essa realidade. Então todos, aqui independente, todos os seres, desde uma Santa Teresa d'Ávila, desde um outro ser desenvolvido, até um ser bem danadinho, um Hitler, seja quem for, todos nós temos dentro de nós essa essência espiritual. Aí nós temos que escolher uma das duas. E nós estamos sempre escolhendo a nossa mente instintiva, em vez de escolher o tremendo potencial divino que está dentro de nós. E o Ramana mostra isso, que não tem que ser feito absolutamente nada para você ser um ser realizado. Para você ser realizado, só remover a ignorância e tomar um partido. Em vez de atender o nosso lado material, vamos começar a viver o nosso lado espiritual. Então, nós começamos a viver isso aqui, removemos esses obstáculos, então o grande poder de Deus, o grande conhecimento existente nele, chega a nós na forma direta. Hoje, para a gente aprender, seja o que for de espiritualidade, não tem outra opção a não ser você estudar, pegar a Bíblia, pegar o Alcorão, pegar a doutrina secreta e estudar. Isso é segunda mão. Esses conhecimentos nem foram escritos pelo Buda, foi escrito por discípulos e foi desvirtuado. A gente pega os ensinamentos do cristianismo, foram totalmente deturpados. E para que a gente tem que procurar esses ensinamentos dessa forma, se a fonte está dentro de nós? Então, quando a fonte está dentro de nós, ela começa gradativamente a nos mostrar essas realidades. E quando a gente tem um lampejo que seja dessa realidade, aí a gente começa a ver que isso é uma verdade pura, uma verdade clara. Então a gente começa a fazer os nossos exercícios diários que o Ramana ensina para alcançar essa realidade e procurá-la cada vez mais. Então, enquanto a gente acreditar, eu não realizei, que ninguém acredita que é realizado. Realizado é o Cristo, realizado é o Buda, realizado é o Krishna. Eu não sou realizado. Ninguém acredita que você é um ser realizado. Enquanto a gente acreditar que nós não somos, tu não é. Isso é um grande dos ensinamentos do que nós vamos falar aqui no curso do Poder da Mente. Enquanto tu acreditar que tu é um coitadinho, tu é um coitadinho. Quando tu acreditar realmente que tu é um grande ser, tu passa a ser um grande ser. Então esse sentimento de que você não se realizou, esse é o obstáculo maior que nós temos na nossa procura. Não existe nada a ser realizado. Porque se houvesse uma realização que você tem que buscar, é alguma coisa nova. E tudo que você adquire uma coisa nova, significa que ela não existia antes, então não é novidade, é uma coisa que você está procurando. Então tudo que surge desaparece. Então a única coisa que tem que ser buscada são os ensinamentos eternos. Então eterno é o ser que vive em nós. Ele está aqui. Então enquanto nós estamos procurando no budismo, no cristianismo, que é alguma coisa fora, então tu está procurando alguma coisa para satisfazer a mente.
Então essa satisfação da mente é que vai desaparecer também. Então a procura tem que ser mudada, o foco tem que ser mudado. Se a realização fosse alguma coisa desse tipo, ela não era eterna, seria transitória, não vale a pena ser buscado. Gente, tudo que é transitório e tudo que nós buscamos na vida de hoje é transitório, vai acabar. Tem que botar isso na consciência, vai acabar. Por mais coisa que você tenha, marido, mulher, filho, posses, vai acabar. Tenha certeza disso. E nós só lutamos por coisas que vão virar cinza. Você vai levar tudo isso para o caixão depois? Vai servir para alguma coisa? Vamos supor que nós vamos entender que alguma coisa sobrevive à morte. O que adianta levar essas coisas que nós adquirimos aqui para o caixão? Não serve nada. A única coisa que serve é aquilo que a tua sabedoria que tu vai aprendendo, isso é eterno. É ensinado que a sabedoria é acumulativa. Mesmo entre uma vida para outra vida, a sabedoria vai sendo acumulada. Então o foco nosso é a busca da sabedoria. O foco nosso é a busca de Deus. O foco é servir a humanidade, fazer esse trabalho. Tá? O que nós buscamos, se for algo que vai existir, esquece, é perda de tempo. Então não existe esse negócio de realizar o ser de acordo com Ramana. Tá? Como é possível tornar real aquilo que já é real? Ele foca, ele vai insistir sempre. Tem muitos livros que os discípulos do Ramana mostraram aí, alguns que chamam Práticas Espirituais, por exemplo, são 3 livros grandes que ele mostra todas as perguntas e respostas dele. Ele está sempre dizendo aí, esqueça, tu é realizado, tu és luz, tu és paz. Só não está retratando isso na tua vida que tu não acredita. Então, tu não acredita, então não é. Então, na realidade, não é algo a ser buscado. É tirar a ignorância fora de nós. Tá? O obstáculo à ignorância espiritual é a mente. A nossa mente é o maior obstáculo. Tá? A mente, o que é? Um monte de coisa. Sentimento, intuição, memória, sensação, insight, emoção. Tudo isso está dentro da mente. Enquanto estivermos seguindo a mente, nós estamos presos no mundo. É necessário, através da introspecção, diminuir o processo mental para que alguma coisa maior entre nas nossas vidas. Esse é o ensinamento maior. Transcendeu a mente, a pessoa vai perceber que só existe o ser. Que tudo que a gente acredita que é a realidade, o mundo que a gente vê, inclusive a nossa própria existência, tudo isso aqui é nada, é manifestação ilusória do ser. Tá? Aquele que estava aprisionado, que é o nosso ser, nada mais era do que um produto da própria mente. Então, até isso, tudo que nós acreditamos é produto da mente. E tudo que é produto da mente serve para nos prender ao mundo. E o objetivo da verdadeira espiritualidade é transcender o mundo, não é ficar no mundo. E a grande maioria das religiões te ensinam, através de práticas ritualísticas e outras coisas, todas as maioria das religiões te ensinam a ficar no mundo. Quando o objetivo do verdadeiro ser é sair do mundo. Então hoje, enquanto a gente não tiver essa percepção e começar essa procura, então vamos continuar aqui. Eu preciso de mais 10 vidas para me realizar. Tá bom, mais 10 vidas. Aí tu morre, reencarna de novo. Aí você vai recobrar um pouquinho da tua alma, preciso de 10 vidas para me realizar. E assim vai, uma outra vida, outra, eu preciso de mais 10 vidas, e nunca vai acabar. E o processo da realização depende de uma coisa só, agora. Viva no agora, esqueça o passado, esqueça o futuro, viva no agora. Diminua os pensamentos e a realização vai se dar agora, vai se dar aqui nessa vida. Tá? Então, Ramana Maharshi mostra, aponta que os fenômenos mentais têm uma raiz única e é o pensamento do eu, é o chamado ego. Nós só alimentamos o nosso ego, nós não alimentamos o nosso espírito. Então, esse é o nosso conhecimento, é isso que nos prende. Tá? Ele diz que a própria existência depende do observador. Então, o conceito desse eu pequeno não é uma falsa identificação entre a pura consciência e o corpo. Então, a nossa consciência, quando há um processo de encarnação, ela entra dentro desse mundo, e quando a consciência entra dentro do mundo, por mais pura que ela seja, que ela é pura, ela é onipotente, onisciente, onipresente. A consciência é Deus. A nossa verdadeira consciência é divina.
Mas quando ela entra no mundo, ela está sujeita às regras do mundo. Então, se sujeitando às regras do mundo, o mundo é o mundo dos opostos. Tudo vem em duplas. O branco vem o preto, o calor vem o frio, a luz vem a sombra, tudo desse jeito. Então, tu entra nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, que é o mundo da dualidade, então nós sofremos o choque dos opostos. E a consciência, quando começa a sofrer o choque dos opostos, esquece da origem divina dela, e esquecendo da origem divina dela, do observador, então cria-se esse conceito do eu, esse eu minúsculo, é o chamado ego. Então, em vez da consciência ser pura, ser onipotente, onipresente, onisciente, ela se limita e vira o Osmir, vira o Ricardo, vira a Nanda, vira o Wagner, e assim vai. Se limitou. Então, essa limitação é autoimposta. Nós nos impusemos essa limitação de que nós não somos um ser divino, que nós não somos divinos, que nós não somos Deus. Então, essa compreensão é que nos prende no mundo, tá? Então, o eu real é a consciência pura, a pessoa se identifica com o corpo nosso, você já viu o corpo dizer assim, eu sou o corpo? Não, é a nossa mente que diz, tá? Então, busque esse eu que se identificou, e quando você vai buscar o eu que realmente se tomou conta de nós, o ego, quando você começa a procurar ele vai desaparecer. É um fantasma. Então, esse é o ego, a mente, a individualidade. Nós, como um ser separado, como um ser limitado, é esse ego. Esse ego é safado. Ele tomou conta do verdadeiro ser que é o nosso espírito, que nos criou, que é o verdadeiro proprietário, vamos falar assim, dos nossos corpos, da nossa emoção e da nossa mente, e o ego tomou conta dele e alojou aquele ser verdadeiro que é o Criador real, que é o nosso Pai, que é a nossa consciência, e o ego reina nós. Então nós temos que acabar com esse fantasma, com esse ego, a nossa individualidade. Ah, mas eu acabei com o meu ego, então o que é que eu sou? Vou perder a minha individualidade? Não vou ser mais nada? É só a gente mirar nos grandes seres que viveram aqui, ver que não é verdade. Os grandes seres como o Cristo, que vivenciou como Jesus, o Buda que vivenciou como Gautama, o Krishna, esses grandes seres que realmente assumiram, se fundiram com a consciência. O Jesus deixou de ser Jesus porque ele tinha a consciência do Cristo. O Gautama deixou de ser o Gautama porque ele tinha a consciência búdica. Não, o Gautama tinha esposa, tinha filhos. O Jesus dizem que ele tinha uma queda pela Maria Madalena, não sei se é verdade, mas ele tinha a vida dele. Então, na realidade, a nossa consciência, quando nós observamos a nossa consciência, nós passamos a ser divinos, mas nós não deixamos de ser nós mesmos. Agora, nós estamos satisfeitos com essa pequenez que nós temos hoje, essa limitação que nós temos hoje aqui, e não procuramos a expansão da consciência. Evolução é um processo de evolução de consciência. Então, vamos crescer a nossa consciência, vamos abrir o nosso ego realmente para que ele seja iluminado pela consciência. Eu não vou deixar de ser o Osmir por causa disso, nenhum de nós vai deixar de ser quem é por causa disso. Mas você vai ser o que tu é, mas vai ser muito mais do que isso. Esse é o trabalho. Então o ego é uma distorção, mas além de ser uma distorção, para a gente voltar para Deus, o símbolo da sociedade teosófica mostra aqui, ó, aqui é a porta de saída. Então ele é a porta de saída também. Então nós temos que convencer a nossa mente, convencer o nosso ego que existe alguma coisa muito maior do que ele, que pode realmente nos levar de volta a Deus, tá? Então Ramana fala que qualquer prática, esforço espiritual tem que começar, não tem outro jeito, tem que começar pelo ego. O nosso ser só vai nos dar atenção quando nós o chamarmos. Então é nós que temos que procurar Deus, não Deus nos procurar. Então quando nós começamos a verdadeira procura por Deus, essa consciência maior começa a nos ensinar, gente. O puro ser não tem necessidade nenhuma de prática espiritual. Então quem tem necessidade de prática espiritual, de prática ritualística, quem tem necessidade disso é o ego. O ser não precisa, o ser é Deus, o ser é divino. Mas ele permite que nós façamos isso, porque em nós fazendo isso, quem sabe a gente começa a focar a nossa atenção realmente
nessa procura maior por Deus. Volto a dizer, gente, a razão de ser dessa existência aqui nesse mundo não é fazer turismo, não é ser doutor, ser médico, ser advogado ou ser o que for. A verdadeira razão de ser da nossa existência nesse mundo é adquirir a consciência de quem nós somos na realidade. E nós não fazemos isso. A gente dá atenção a tudo do mundo e não olha para dentro de si. Então o eterno não é reconhecido graças à nossa ignorância. Ignorância é o obstáculo. A Havana fala, livre-se da ignorância. A ignorância não mais é do que o pensamento eu. Então nós podemos ser o eu, mas abra a consciência para ser muito mais do que o eu. Tá? Então todos os outros pensamentos surgem depois do aparecimento do eu. O Ramana ensina, quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento que existe é o eu. Depois que vem o pensamento do eu, quando você acorda, aí vem o mundo. Porque o mundo, pelo ensinamento dele, ele é ilusório. O mundo é criado a cada instante. O mundo manifestado, ele é criado pela mente a cada instante. É que a mente é a mente universal. A mente, nós temos a nossa mente separada, mas o conjunto de mentes formam a mente universal. E cada um cria o teu mundo mental. Cada um cria. Nós percebemos o mundo. O mundo é um só, é a mente universal que cria. Mas a percepção que nós temos do mundo, cada um tem uma percepção diferente. Por quê? Um acha que o mundo é bom, o outro acha que o mundo é ruim. Quem está certo? Os dois ou nenhum. Que o mundo é um mundo, ele não é bom nem é ruim, ele é o que ele é. A percepção que nós fazemos do mundo é que torna o mundo bom ou ruim. Então o inferno ou o céu é condição mental. É aquilo que a gente acredita. Se acredita que o mundo é bom, tu está no céu. Se tu acredita que o mundo é ruim, tu está no inferno. Então nós que criamos tudo isso. Tá? Então, em vez de presumir que nós somos um ser individual, incompleto e imperfeito, volto a dizer, o Ramana fala, enquanto tu achar que tu é um ser incompleto e imperfeito, tu é incompleto e imperfeito. Quando você começar a acreditar que tu é perfeito e vai crescer nesse mundo, tu vai ser. Tá? Então você começa um processo de purificação, voltar a nossa atenção para dentro, questionar a validade desse eu minúsculo. Aí vem de novo, quem sou eu? Então, quem sou eu é a auto-inquirição, isso é chamado de Atma Vichara. Então, é o trabalho a nós fazermos, esse trabalho é feito, pega meia horinha por dia, de manhã, pega meia horinha, 20 minutos que seja, senta, relaxa, faz uns exercícios de respiração, relaxa. Aí você começa a perguntar para ti próprio, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí vem um pensamento te encher o saco. Quando o pensamento vem te encher o saco, tu vem e fala, quem é que está pensando? Você vai ver quando você pergunta isso, o pensamento vai embora. Aí tu vem de novo, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí vem outro pensamento encher o saco. Aí tu faz o exercício, quem é que está pensando? Fica bravo com o pensamento, pode ficar. Aí tu expulsa o pensamento e volta de novo, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe o que acontece nesse processo? A mente não sabe responder. Ela não sabe. E como ela não sabe responder e você não está dando atenção a outros pensamentos, e ela não sabe responder aquilo que você está perguntando, o ser começa a purificar a tua mente e de pouquinho em pouquinho ele vem começar a te explicar e responder quem sou eu. Então esse exercício do quem sou eu, isso é como se fosse um mantra. É uma tentativa que a gente faz através desse exercício ensinado pelo Ramana de parar o processo mental. Experimentem fazer, gente, não dói fazer isso não, eu estou sempre repetindo aqui, não dói, pode fazer. Pega 15 minutinhos por dia, faz um relaxamento e começa a perguntar mesmo, sem pretensão, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Vocês vão ver que com o tempo, depois de algum tempo, depois de alguns meses de prática, a gente vai ver que a nossa mente vai ficando mais tranquila, vai ficando mais sossegada e a gente vai ficando mais realmente receptivo daquilo que vem das instâncias superiores da mente. Então, basicamente, o ensino do Ramana, que ele chama de Atma Vichara, é esse exercício. Agora, a pessoa começa a fazer isso aqui, depois de uma semana não tem resultado. Não tem resultado, não deu certo não, e para, desiste. Parou, desistiu, não deu certo, volta para a tua vida. Então é necessário realmente que você esteja querendo conhecer a Deus, querendo procurar a Deus, querendo se entregar a Deus, querendo se tornar Deus no mundo material.
Então esse é o trabalho, vamos falar um pouco mais. Então isso é chamado de Atma Vichara, auto-inquirição, quem sou eu. Então a tentativa de destruir o ego, que o ego é a mente, por outros métodos, que não seja a auto-inquirição, ela é mais ou menos infrutífera. Nós estamos numa época chamada Kali Yuga, então os processos de meditação profunda, prática de Raja Yoga profunda, ela é muito bom, mas para quem tem força, para quem realmente, através de um processo de vontade muito forte, tu queira realmente fazer a realização. Então quem não tem esse poder de vontade tão desenvolvida, a auto-inquirição é muito mais fácil. Então a Atma Vichara revela a verdade, que nem o ego nem a mente existem. Existem nesse mundo maia, nesse mundo aqui, como nós estamos no mundo, acreditamos que o mundo é desse jeito, então é uma realidade. Mas se nós olharmos pela nossa consciência, a nossa consciência percebe que esse mundo é mera ilusão, que tudo que vai acabar é ilusão. Então ilusão é nesse sentido, só é eterno aquilo que não vai acabar. Tudo que não é eterno é ilusão. E nós fazemos todo o nosso foco, no foco de nossa vida, naquilo que é uma mera ilusão. Então vamos encontrar o nosso ser, vamos fazer a nossa prática, vamos fazer o nosso trabalho, e quem sabe a gente, depois de algum tempo, para aqueles que realmente insistirem no processo, vão chegar lá. Então o método da auto-inquirição é manter a atenção no puro sentimento de existir, o eu sou, e você retornando sempre a ele, com quem sou eu. Então você começa, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, vem um pensamento, quem está pensando, deixa o pensamento embora. Começa de novo, quem sou eu, quem sou eu. Chega uma hora que a tua mente vai ficar tão de saco cheio com você, que ela vai, chega e dá um espaço para realmente alguma coisa maior do que a mente entrar em nós. Então o ego, aquilo que nós conhecemos como ego, é a mistura da pura consciência com o corpo. A pura consciência entrou no corpo, entrou no jogo dos opostos, foi dominado pelo processo do mundo e esqueceu a origem. Tá? Então, é a impressão profunda de que eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou as emoções, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso é a mente e tudo é ilusório. Então, quando a gente começa a compreender isso, começa a fazer a prática, começa realmente a aprofundar um pouco mais, a gente vai percebendo o que nós somos na realidade. Tá? Então, você não precisa eliminar nenhum falso eu. Que na realidade a consciência dentro do eu é a consciência, ela esqueceu quem ela é, mas ela é. Então como é que o eu pode eliminar a si próprio? Então o que você tem que fazer é encontrar a fonte do eu, encontrar a fonte de quem é o nosso Criador, quem é a nossa essência. Encontrou a fonte e permaneça lá. Seu esforço só pode te levar até esse ponto. Quando tu começa a fazer as práticas e tu chega lá, esbarra, como se fala, esbarra no manto do Cristo, você esbarra realmente no ser, daqui para frente quem vai te conduzir ao ser. Então nós temos que levar esse processo de evolução, de procura do nosso ser através da Atma Vichara até um determinado ponto. Mas uma vez você chegou num determinado ponto, aí a coisa fica fácil. Então o começo é difícil. E por que é difícil? Porque o nosso ego, como eu estou dizendo sempre aqui, o ego é safado, ele tem medo de perder o poder. Alguma coisa maior do que ele passa realmente a controlar a nossa vida e o ego fala, e eu? Eu que estive aqui, eu que fiz tudo aqui, eu vou abandonar isso aqui agora? Não vou abandonar não. E luta com todas as forças para não deixar a consciência verdadeira entrar em nós. Então a luta é grande. Isso aqui é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma obra dentro do Mahabharata que mostra realmente uma grande guerra. E a grande guerra, na realidade, é a guerra do nosso eu superior contra o nosso inferior. Então, o inferior tem que se entregar ao superior. E quando o inferior se entrega ao superior, isso é o que se chama de autorrealização. Então, nós temos que conscientemente fazer a renúncia ao ego, entregarmos-nos ao superior. Tá? Então, esse ego fantasmagórico, ele não tem forma, ele agarra-se a uma forma, mas quando você começa a investigar ele desaparece. Comece a fazer esse exercício para você ver o eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Vocês vão ver que tranquilidade isso dá para vocês. Porque nesses breves instantes, o ego dá um tempo, ele dá um sossego para nós. Agora nós queremos pensar. Os nossos pensamentos estão tudo um colado no rabo do outro. Não queremos parar de pensar de jeito nenhum.
O ego tem medo de parar de pensar. Mas quando a gente para de pensar, por um intervalo muito pequenininho que seja, o nosso eu superior, ele começa a purificar o nosso lado inferior e a gente começa a gostar da brincadeira. E quando a gente começa a gostar da brincadeira, a gente vai cada vez mais trabalhando nela. Então, autoinquirição não é uma meditação como é ensinado. Ela pode ser feita a qualquer hora. Meditação, tu tem que estar sossegado. Então, essa autoinquirição tu pode fazer dirigindo, tu pode fazer no metrô, tu pode fazer no ônibus. Então, tá lá, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Entende? Por que acontece, gente? Veja a nossa mente. Quando nós estamos usando a mente é uma ferramenta para a gente viver no mundo. Ela é necessária. Sem a ferramenta para viver no mundo, nós estamos danados. Precisamos da mente. Mas quando nós não precisamos da mente, acabou o trabalho que eu estou fazendo, o que a mente faz? Em vez de recolher para dentro, ela vai pensar no Corinthians, vai pensar na novela, vai pensar porcariada por aí. Ela quer continuar pensando. Então, quando a gente não está no metrô, está no ônibus, coisa e tal, está sossegado, o que nós temos que fazer? Em vez de deixar a mente vaguear, procura a mente voltar para dentro. Então, essa prática do Atma Vichara, tu pode fazer a qualquer momento. Então, quem diz que eu não tenho tempo e eu não faço, é porque é preguiçoso. Essa é a verdade. Ou porque tem medo. Não quer realmente se entregar a Deus. Vamos assumir. Cristo falou fortemente, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Tem que escolher. Aquele que escolhe a matéria, não tem problema nenhum. Faz parte da vida. Pode escolher a matéria. Aquele que escolhe Deus, que legal, é bom também. Mas aquele que fica, ora escolhendo a matéria, ora Deus, ora matéria, ora Deus, a saúde vai embora. Saúde vai embora. Então nós temos que tomar uma opção. Se você quer ser materialista, seja, mas assume. Não fica fingindo que você é um pretenso, um pseudo-espiritualista. Então isso só atrapalha. Então nós temos que ser realmente ou um ou outro. Assume. Está no mundo é ruim? Não. Quem está no mundo e conhece as leis do mundo, vive legal. Quem está no mundo e não conhece as leis do mundo, vai se esfregar. Vai mesmo. Tá? Tudo vai ser te tomado. Tudo nesse mundo vai ser nos tomado. Seja agora, de repente, uma crise econômica que leva tudo que a gente tem, acabou tudo. Seja uma doença que vem e te deixa aí Alzheimer, você perde o controle do teu cérebro, então tu perde tudo. Seja a morte. Tudo nós vamos perder. Então, quem tem essa consciência, vê que realmente é hora de mudar o foco da nossa vida, procurar o ser. Então, ele vem e fala, o Ramana fala que você vai aprender pelo silêncio. Então, hoje eu estou falando demais aqui. Então, está todo mundo ouvindo. Mas enquanto a gente não praticar o verdadeiro silêncio, nós não vamos encontrar Deus, não vamos encontrar esse ser. E agora a gente acha assim que praticar o silêncio é ir para um mosteiro e não escutar mais nada. Não é. O verdadeiro silêncio é o silêncio mental. Enquanto a tua mente não der sossego, não há realização espiritual. Então tu pode ir para um mosteiro, tu pode ir para um ashram, tu pode ir para uma gruta, tu pode ir para o Himalaia. Se a tua mente vai para lá e continua ativa, serve para nada. Serve para nada. Então, na realidade, a questão de procurar a realização não é aqui no Himalaia ou no outro lugar. A questão é aqui, é na mente. É o controle da mente, é deixar de que a mente seja o nosso Senhor. A Blavatsky fala claramente, gente. Né? A mente pode ser uma excelente ferramenta, mas ela é uma péssima patroa. Então, enquanto nós formos dependentes da mente, a mente quer mais e mais. E nós estamos sempre correndo para conquistar mais do que a mente quer. Então, isso cansa. Chega uma hora que a mente ela não pode mais ser nossa patroa, ela tem que ser nossa serva. Isso é através do silêncio. Tá? O guru é silencioso, o guru é Deus. O guru, nós procuramos o guru fora de nós, o guru está dentro de nós. Tá? Nenhuma teoria é necessária. Um homem que sinceramente deseja chegar a Deus, nenhuma teoria é necessária. Religião, gente, só complica. Religião complica de todas as formas possíveis. Quanto mais difícil, melhor é para os padres, para os bispos, aquelas coisas.
que nós criamos uma dependência do padre, do bispo, do pastor, seja de quem for. Religião é simplicidade, espiritualidade é simplicidade. Então a teoria é desnecessária. Um homem que deseja chegar a Deus, realizar o seu verdadeiro ser, é muito simples, é voltar para dentro. Tu, para encontrar Deus, tu não precisa de ninguém. E não precisa da sociedade teosófica também não. Vamos falar o nosso lado aqui, não precisa de nada. Tu precisa voltar para dentro. Tá? Só existe o ser que é real, o mundo, o indivíduo. Mesmo Deus são criações imaginárias. O Deus que nós criamos, aquele Deus barbudo lá que está lá esperando nós, aquele Deus perverso lá, isso é criação da mente. O verdadeiro Deus não tem forma, o verdadeiro Deus é tudo. O verdadeiro Deus está em você, está em você, está em mim, está no cachorro, está na árvore, está em tudo. Esse é o verdadeiro Deus. Tá? Mas o Deus que nós acreditamos é criação da mente. Essas coisas aparecem. Só esse eu real, ele é o único real, é o próprio mundo. Tudo é criado pelo próprio eu real. Nós pensamos que existe alguma coisa escondendo a verdade, que isso deve ser destruído. Ele fala, isso é ridículo, ridículo. Vai chegar um dia que você vai rir de teus esforços e procurar alguma realização. Não precisa esforço, porque quem está esforçando para se realizar, sabe quem é? É o ego safado. É ele que quer se realizar. É ele que quer ser melhor do que os outros. Eu sou um cara realizado, eu sou bom pra caramba, vou ensinar aquele monte de gente lá, que tanto que eu sou bom. Então quem procura a realização é o ego. Porque o ser não procura nada, o ser é. Quando o ser é, tu desiste de procurar qualquer coisa, desiste de procurar. É ridículo procurar alguma coisa. E você vai chegar um dia que você vai rir quando você entender isso aqui. Mas como é que eu era besta procurando Deus lá fora se Deus estava dentro de mim? Então, vamos mudar o nosso foco. Então, não existe criação, não existe destruição, não existe prisão, desejo de se libertar, nem desejo de se iluminar. Isso aqui é a verdadeira meta, isso aqui é verdade suprema, isso aqui. Nada disso existe. O que existe é a consciência, o resto é tudo ilusão. Ilusão, e nós estamos sempre lutando para satisfazer a ilusão. A ilusão é ilusória, pode ser visto por alguém que se encontra fora dela. Ilusão faz os seres tomarem por real aquilo que é irreal. Irreal é tudo que vai acabar. Lutar por alguma coisa que vai acabar? Então lute por alguma coisa que é eterna. Tudo que nasce deve morrer. Tudo que é adquirido será perdido. Você nasceu? É a pergunta dele. Não, você nunca nasceu. Ah, nasci sim, eu nasci em 17 de maio de 1953. Essa é a resposta, eu nasci. Quem nasceu? O ser nunca nasceu. O ser é eterno. O ser está tendo uma experiência num determinado corpo, mas o ser nunca nasceu. Como ele pode nascer se ele é Deus, se ele é o Criador, se ele é o todo? Então esse aqui, então é ilusão. Nós existimos eternamente. Nascimento e morte é tudo ilusão. Nascimento e morte existe enquanto estamos iludidos. Acabou a ilusão, não existe mais nascimento e morte. Existe o ser. O ser é. De vez em quando ele pode ter uma experiência no mundo, mas o ser é. O ser não morre. Então, enquanto você não é o ser, tu tem o medo da morte. Quando tu é o ser, não faz diferença nenhuma tu ter corpo ou não ter corpo. Diferença nenhuma. Tá? Então, se os méritos e deméritos de um homem são iguais, ele está falando aqui esse negócio de nascer, como acontece? Quem tem méritos e deméritos iguais, ele renasce imediatamente na Terra. Se os méritos superam os deméritos, ele nasce, vai ao céu, no corpo sutil. Se os deméritos superam os méritos, o cara vai para o inferno, no processo da morte. Mas mesmo indo para o céu ou indo para o inferno, ele fala, em ambos os casos, ele renasce novamente. Ele renasce novamente por quê? Porque ainda tem desejo. A teosofia ensina. Nós temos um período após morte que é chamado Kamaloka. A gente morre e vai para essa região. É para acabar, nessa Kamaloka, é uma fase que nós vivemos para acabar com os nossos desejos. Porque enquanto tiver desejo, tu fica preso lá. Aí depois tu vai para uma outra região, a teosofia chama de Devakan. Essa Devakan é para você se entregar a Deus. Então, tudo depois que você morre, você passa por Kamaloka, passa por Devakan. Agora eu pergunto, por que não fazer isso aqui agora? Por que não fazer a purificação agora? Por que não fazer a entrega agora? Para você se tornar o ser definitivamente, precisa fazer nessas coisas que Kamaloka, Devakan, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Quando só existe o eu.
Então, a gente volta. Mas se você negar o ego, ignorou o ego, você está livre. Livre. Então tem que acabar com o ego. Se você o aceita, o ego sempre vai impor limitação. Vai te levar a lutar para você superar. E nós estamos aqui desse jeito, gente. A gente nasce, começa a ganhar a vida, tu luta, ganha a vida. Aí quando tu ganha a vida, está bem de vida, agora está bem de situado, aí de repente vem a morte e crau, te toma tudo. Perde tudo. É isso que acontece. Aí acontece de novo de acordo com os ensinamentos. Nasce de novo. Aí tu começa a luta de novo. Começa, luta. Crau, perde tudo outra vez. É insano. Essa vida da gente é insana. Porque nós não temos a consciência de quem nós somos e ficamos presos nessa luta. Isso aqui se chama, nos ensinos teosóficos, de roda de samsara. Então nós estamos presos nessa ilusão de conquistar aquilo que é efêmero. Conquistar o mundo é perda de tempo. O mundo está mudando a cada instante. E tudo que você quer conquistar está mudando. Você mesmo está mudando fisicamente. Tu está ficando velho. E nós lutamos para isso aqui. Então o único meio de realizar a bem-aventurança, a sua, é ser o que você realmente é. Então quem tem a consciência de quem você realmente é, tu para de lutar. Não é que você não faz mais nada. Tem seres realizados que têm uma vida perfeitamente muito boa nesse mundo, mas tem a consciência de que isso aqui é ilusório, que isso aqui é realmente o brinquedinho que acontece aqui no mundo. Tu está num teatro e você estando num teatro, você é um ator nesse mundo, assume que você é um ator e venceu a validade desse papel que você assumiu, acabou. Então tu tem a consciência de que quem tu é. Então mesmo vivendo no mundo, tu tem a consciência de que quem tu é e começa a trabalhar por valores eternos. Então não existe nascimento e morte, só o corpo nasce, o corpo é uma criação do ego. Um homem pensa que ele nasceu, ele morre. Tá? A bem-aventurança desse eu real se manifesta numa mente que se torna sutil pela meditação. O Ramana fala claramente que a meditação é para iniciante espiritual. Aquele cara que se desenvolveu um pouco mais não precisa de meditação. Meditação passa a ser o estado natural do ser. O livre-arbítrio, isso aqui é outro conceito. Livre-arbítrio é o presente surgindo como uma faculdade limitada de visão e vontade. Então, isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, gente, é claro, livre-arbítrio, se nós considerarmos nós como pessoas, livre-arbítrio é balela, não existe. Agora, se nós não considerarmos como espírito, livre-arbítrio existe. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo e achar eu tenho livre-arbítrio, eu vou perguntar para vocês, o que você consegue fazer sozinho? Olhem direitinho. Quero fazer uma coisa sozinha, tente. Seja o que for. Eu quero tomar uma cerveja de marca X. Vai lá no mercado, não tem na prateleira, tu depende de alguém para te dar essa cerveja. Até nisso tu depende de alguém. Não tem nada, absolutamente nada que você consegue fazer sozinho. E eu tenho livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? O livre-arbítrio que nós temos é um só. Escolher ser do mundo ou escolher procurar Deus. Esse livre-arbítrio nós temos. Mas fora disso, nesse mundo não tem nada que nós conseguimos fazer. Tudo nós dependemos de Deus que está fazendo tudo. Sem o sol, o que a gente faz? Não tem luz? Não tem calor? Então como é que a gente faz alguma coisa sozinha? Nem para comer. Nem para fazer comida sozinho a gente pode, não depende do sol, depende do agricultor, depende da terra, depende da água, depende de tudo. E cadê livre-arbítrio? O que existe livre-arbítrio? Não tem. Mas se você se olhar como um ser real, optou que você é divino, que você tem a onipotência, tu tem todo o livre-arbítrio do mundo. Mas enquanto não tivermos essa consciência, esse conceito de que nós temos livre-arbítrio é uma auto-enganação. O ego percebe que a onipotência, a onisciência divina agiram através do seu aparente livre-arbítrio. Então, nós somos instrumentos da nossa mente instintiva. A mente instintiva é o Deus do mundo criado. Então, é o Deus do mundo criado que nos leva. Nós não escolhemos nada na nossa vida, gente, nada. Você não escolheu nascer no Brasil, não escolheu para nascer como homem, como mulher, tu não escolheu nada. Tu não escolheu nem tua esposa, nem teu marido. Tu foi conduzido a isso aí.
Deus te levou, a tua esposa, até você, e aí você conheceu e casou com ela e vice-versa. Mas você foi conduzido. Então esse é o mundo. É Deus agindo através do aparente livre-arbítrio, mas é Deus que está agindo. Aí eu fiz, eu agi, eu. É o ego safado tomando o lugar de Deus, mais uma vez. Aí entramos agora, esse aqui foram os conceitos básicos do Ramana. Agora vamos entrar no conceito realmente de quem sou eu. Ele fala que felicidade real, não é a conquista aqui do mundo, na realidade a natureza do ser. Atingir essa felicidade, conheça o eu real, através da indagação quem sou eu. A básica do ensino do Ramana vai ser repetitivo pra caramba, vai ser quem sou eu. Não sou o corpo, não sou o sentido, não sou a mente, não sou a ignorância. Negou tudo isso, o que resta é a consciência. Então isso é a realidade. Então negou tudo. Então quando surge o eu real, o mundo, o eu real não aparece. Quando o eu real brilha, o mundo não aparece. Então é aquele negócio, se vira Deus é mamum. Enquanto a gente é mundo, o eu real não aparece. Quando nós somos consciência, o mundo vai deixar de existir. Pelo menos para aquele ser que teve essa percepção. Não se deve permitir a mente vaguear, a mente ela é safada, ela não quer, ela quer estar lá rumo a objetos do mundo, as outras pessoas. Então o desejo e o ódio devem ser evitados, porque essas coisas obviamente nos prendem no mundo. Enquanto tiver impressão na mente, pratique a inquirição, quem sou eu. Enquanto tem alguma coisa que vem na tua, quem sou eu, pratique a inquirição. Os pensamentos têm que ser destruídos na origem. Então, aquilo que você está fazendo, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, vem um pensamento do Corinthians, quem é que está pensando? Tu mata o pensamento, não deixa ele tomar conta. Se tu der atenção ao pensamento, tu está perdido. Não pode dar atenção ao pensamento. Então, é assim, na meditação a mesma coisa. A gente acha que meditação é parar de pensar e brigar com os pensamentos. Eu vou brigar com ele, vou dar um supapo nos pensamentos aqui e vou vencê-lo na raça. Tu perde todas as vezes. O único jeito de você vencer os pensamentos é não dar atenção a eles. Não dá atenção. Pintou o pensamento, mata ele na origem. Aí você começa o processo. Tá? Então tem impressão, na mente, pratica a inquirição, o pensamento deve ser destruído. Ainda quem sou eu? Devemos submeter a Deus, nos despreocupar, deixar que Ele age em nós. Nós não entregamos para Deus. A gente acha que a pessoa fala que acredita em Deus, mas a grande verdade é que ninguém acredita em Deus. Essa é a verdade. Porque se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, se eu acredito em Deus, que problema que eu tenho? Nenhum. Mas como a gente não acredita em Deus, eu tenho que resolver. Tenho que resolver o problema do meu filho, tenho que resolver o problema da minha mulher, tenho que resolver o problema do meu emprego, tenho que resolver aquele problema. Então tem. Aquele que se entrega efetivamente a Deus, não tem mais problema, entrega para Deus. Um exemplo que a gente vê nos ensinamentos aqui, é que nem um cara que vai viajar, pega a mala dele e sobe num trem. E continua carregando a mala dele, em vez de pôr a mala no bagageiro. Continua carregando. Então, se ele põe a mala no bagageiro, aí ele fica mais leve, ele pode ter uma viagem mais tranquila. Então, para nós é a mesma coisa. Enquanto os problemas forem nossos, são nossos. Quando tu entregar os problemas a Deus, tu colocou no bagageiro, fica mais leve, fica mais fácil. Tá? Então, isso aqui, a gente tem que submeter a Deus, despreocupar, deixar que Ele haja, tem que desapegar, destruir o pensamento sem deixar vestígio. Esse é o trabalho. A mente tem que ser aquietada, esse é o ensinamento final. Enquanto a mente não se aquietar, não tem realização. Não precisa ler um monte de livro, estudar um monte de coisa, ir para aquela religião, ir para aquela outra, ir para aquela outra. Não precisa. É simples. Espiritualidade é simples. A gente que complica. Acalmar a mente, indaga dentro de si quem sou eu, busca. Buscar no livro é perda de tempo, porque buscar no livro é uma busca intelectual. Agora, aquele que aprende a buscar no livro e realmente procura se integrar com o livro, ver o que tem por trás do livro, enxergar a linguagem daquele, aí faz sentido. Mas enquanto for intelectualmente estudando, perda de tempo. O mundo desaparece, isso é quando não existe mais pensamento. Então, o mundo é pensamento.
o Sivananda fala, que nós vamos dar no curso do pensamento aqui, que o mundo é criado pelo pensamento. Nós somos a solidificação dos nossos pensamentos. Então nós estamos mudando constantemente de acordo com os nossos pensamentos. Quanto mais sutis e melhores forem os nossos pensamentos, melhor vai ser o nosso corpo, melhor vai ser os nossos veículos, melhor vão ser nossas emoções e tudo mais. Então a felicidade é acendida quando surge o mundo, a mente sofre. Então é transcender a mente é o trabalho. Aquietar-se é dissolver a mente no eu real. Aquele que estão falando, o Cristo, quando o Cristo naquele sofrimento fala, eu e o Pai somos um. Percebe isso aqui? Então o Jesus e o Cristo se tornaram um só. Eu e o Pai somos um. Essa é a percepção. Poderes não constituem sabedoria. Tem gente que quer poder de qualquer jeito, quer desenvolver CIDs, fazem cursos de parapsicologia, seja do que for, para desenvolver poder. Quanto mais poder tu tiver, mais longe de Deus tu está. Exceto figuras como um Cristo que usava aqueles poderes para produzir milagre com uma finalidade bem definida. Quem tem muito poder, no fundo está se afastando de Deus, que você está se tornando mais forte, mais ego. Quanto mais ego, mais longe de Deus. Então é ensinado em espiritualidade, tu tem que primeiro se diminuir, se tornar tremendamente humilde, para depois crescer. Porque se você não se diminuir, adquire os poderes, o que você está fazendo? Está gigantando o ego, é o que você está fazendo. Tá? Então a ausência de desejo é impedir que a mente vá atrás de objetos. Então a ausência de desejo e sabedoria é a mesma coisa. Então quando tu não procura mais nada, tu é sábio. Ah, mas uma vida sem procurar nada é um bacalhau seco. Não é. Não é. Ter desejos não tem problema nenhum. Deus traz as coisas para você. Se Deus te deu uma boca, se Deus te deu uma língua para sentir os sabores, tu não pode usar? Pode. O problema não é usar isso aí. O problema é você se querer repetir aquele processo. Então esse é o lado aqui. Então, é impedir que a mente vá atrás dos objetos. O que não significa que os objetos não venham mais a você. Eles vão vir naturalmente. E quando eles vêm naturalmente, use, aprove, experimente. Não tem nada de errado. Mas usou, experimentou, deixa embora, solta, não precisa mais deles. Tá? Então isso aqui, sabedoria é a mesma coisa. Buscar o eu real é desapego, ausência de desejo. Isso é sabedoria. O que não significa que tu não vai ter mais nada, gente. Tu não precisa procurar, Deus traz para você. Aliás, tudo que você tem, se você olhar direitinho, foi o mundo que trouxe para você. Tudo que nós temos foi o mundo que trouxe, inclusive o nosso corpo. Quem nos deu o corpo foi Deus, através do processo do nascimento. Quem pode ver tudo, as coisas vão acontecendo na vida, tu estuda, tu consegue alguma coisa, é a natureza que vai trazendo, é a nossa mente instintiva que vai trazendo as coisas, é o Deus do mundo criado que vai trazendo as coisas. E a gente acha que eu fiz. Essa consciência do que eu fiz é a coisa pior que existe para a espiritualidade. A gente tem que olhar e ver que quem fez foi Deus. Até rezar a gente não sabe, gente. Nem rezar a gente sabe. A gente reza para pedir mais coisa. Quem reza para agradecer? Agradecer o sol por nos trazer a luz, por nos trazer o calor. Quem é que reza para isso? A gente reza para pedir mais e mais. Como se Deus não estivesse dentro da gente e não soubesse o que é melhor para nós. Muitas vezes o melhor para nós é não ter. Nós não sabemos nem pedir. A gente pede as coisas bobamente, coisas que não têm significado. A gente tem um monte de piadinha aí que mostra que o cara pede as coisas erradas, Deus dá. Tá? É que nem aquele cara que queria lá, eu brinco aqui sempre, eu quero meu órgão sexual encostando no chão. Aí o gênio veio e cortou as pernas do cara e encostou lá no chão. Nem pedir sabe. Aí até isso pode acontecer. Vê, que besteira. Então nós temos que aprender a pedir. Peça e vem. A mente é poderosa. Tu pede e vem. Mas a gente só pede encrenca. A gente não pede solução. A solução é transcender o mundo. A gente quer coisa do mundo. Tá? Então os que seguem a inquirição percebem que a mente manifestada, no fim das perguntas, é Brahman. Brahman é o absoluto. Onde os pensamentos chegam a um fim é o real.
Então o pensamento é o problema. Enquanto nós formos comandados pelo pensamento, nós estamos ferrados. Tá? Todos os pensamentos surgem da consciência individual. Ela se esqueceu da natureza real dela. Quem que vê deve ser feito assim. Vai desaparecer, para de pensar. Meditação é a faculdade de habitar o eu real sem desviar. Então, sem se sentir em meditação. Porque quem vai meditar? Eu vou sentar agora e vou meditar. É a mente. A meditação tu não precisa de nada. Simplesmente tu tem que ser. Se tu tu medita. Meditação tem 2 estágios. Tem um estágio que a mente participa e traz o resultado que você percebe do mundo divino. E tem um outro estágio da meditação, que nesse estágio mais profundo da meditação, nem a mente participa. Então tu não percebe mais nada. É que nem o sono. O sono tem 2 estágios. Nós estamos no mundo da vigília, depois nós temos um mundo com sonhos, a mente está participando, e depois tem noite que a gente nem sonho tem. Então a mente não participa, não traz experiência para nós. Então é isso aqui. Então o mundo, quando nós chegamos no mundo assim, no sono sem sonhos, então nós estamos entrando no mundo divino, porque a mente não participa. Essa é a bem-aventurança, isso é a Ananda, não a Ananda, é a Ananda. Você entende o que eu quis dizer, né? Ananda é bem-aventurança. Teu nome é bem escolhido, bem-aventurança. Tá? Então, trabalhar e renunciar. Se o eu real é algo a ser adquirido, não vale a pena buscar. O que não é natural, não é eterno, não vale a pena buscar. Ação realizada sem apego não afeta o indivíduo. Então, todo o trabalho que você faz, eu fiz, gera aquele negócio chamado karma. Então, tudo que você faz gera karma. Então, enquanto você, tudo, o ato de respirar, tu está matando bactérias que estão entrando dentro de você. Então, você fez, gerou karma. Então, enquanto nós não tivermos a consciência de que nós somos divinos e quem está fazendo é Deus, estamos gerando karma, estamos presos no mundo. Então, o sentimento que é você que age é o obstáculo. Então, a gente tem que perder esse sentimento de que eu. Quem faz tudo é Deus, não nós. Não faça esforço para trabalhar. Veja só, não faça esforço para trabalhar. Mas também não faça para renunciar ao trabalho. Trabalhe, simplesmente. Precisa fazer, faz. Os esforços é que são o estorvo. O esforço é que faz lutar, que traz dificuldade. Quem trabalha pelo trabalho não cansa. Aquele que está se esforçando para trabalhar cansa. Tá? Permita que a natureza realize a vontade do poder do Supremo. Então faça as coisas simplesmente pelo fazer, e não pela vontade, não pelo esforço. Tá? Você precisa se libertar da ideia que você não realizou o eu real. Você é o eu real. Tem que começar a trabalhar disso aqui todo dia, gente. Todo dia você tem que votar isso aqui, acreditar que tu é perfeito. Eu sou perfeito, mesmo com as minhas imperfeições. Porque eu tenho 2 naturezas. Eu tenho uma natureza da matéria e eu tenho uma natureza divina. A natureza da matéria tem suas imperfeições, que a matéria está em constante mutação. A natureza divina não muda. Nós temos as 2 naturezas. Escolha uma delas. Nós escolhemos a da natureza, do mundo criado, então nós estamos sempre mudando, sempre trabalhando, sempre tem que melhorar. Se você escolhe a tua natureza divina, tu é perfeito. Questão de opção. Controle da mente. O homem realizado, a mente pode ser passiva ou pode ser ativa, mas só existe o eu real. A mente e o corpo não estão separados dele, a mente e o corpo passam a ser instrumentos do nosso ser. A mente se volta para o interior, esse conhecimento do mundo acaba e só brilha o eu real. E para o eu real, para ver o eu real, volte sua mente para dentro. Então, quando é que nós vamos achar Deus? Quando é que nós vamos achar o nosso ser real? Olhe para dentro, para de procurar Deus lá fora. Está certo que Deus está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você, mas eu não tenho como verificar, Deus está dentro de mim. Agora, todo mundo procura Deus onde? Todo mundo procura Deus nos mestres de sabedoria, procura Deus no Buda, procura Deus no Cristo. E eles têm Deus? Tem, claro que eles têm Deus, mas eu também tenho. Ele também está dentro de mim, então por que eu tenho que procurar pelo caminho indireto? Vamos achar o caminho direto. Vamos procurar Deus dentro de nós. Eu vou desistir, não vou mais procurar Deus em nenhuma religião. Vou procurar Deus dentro de mim. Isso chama o caminho direto.
Tem um bom livro sobre isso, que é do Paul Brunton, O Caminho Secreto. Um bom livro para ler sobre isso aí. Então, para que procurar Deus fora de você, que é um caminho indireto? Eu vou procurar Deus num ser que está procurando Deus. Então, procure direto, achar Deus dentro de mim. Então, volte-se para o interior. A mente pode ser tranquilizada. Como é que a gente tranquiliza a nossa mente? Enxergando a fonte, para que ela desapareça. Você tem que se render. A mente precisa ser submetida. Entrega ao eu real é o conhecimento do eu real. O ego só se submete quando reconhece o poder superior. Então ele tem que conhecer. E ele só vai conhecer quando tu, como se diz, pegar no breu e começar a controlar a tua mente. A mente é serva. Você vai fazer o que eu quero e não eu fazer o que você quer. Essa é a procura. A mente tem que ser escrava, tem que ser serva da gente. Samsara, que é o ciclo da vida e da morte, é só na mente. Renúncia é não identificação com o ego. Isso é Advaita. Advaita é não dualidade. Não eu real desaparece. Dvaita, dualidade, existe quando há identificação. Então, quando tu não está identificado com esse eu safado, tu é Advaita, tu sai do mundo da dualidade. Tem outras filosofias que é Bhakti e Jnana, para entender uma e outra. Bhakti é devocional e Jnana é sabedoria. São escolas diferentes, tá? Pensar em Deus o tempo todo para vê-lo, isso é uma meditação. Isso aqui, ver Deus é tornar Deus, isso é Bhakti. Estado do eu real é Jnana. Então, para você procurar Deus pela sabedoria, essa é a escola da sabedoria, escola Jnana. A procura pelo conhecimento. Então é preciso amar a Deus para você achar. Enquanto não acreditar em Deus, amar a Deus e procurar Deus, ele disse, tu não vai encontrar mesmo, tá? Então ele e Deus são o mesmo, isso aqui é devocional. Jnana e Bhakti, no fundo, é a mesma coisa. Tu pode procurar Deus pela devoção, tu pode procurar Deus pela sabedoria, mas chega uma determinada época que os dois caminhos se cruzam e tu passa a ser um devoto sábio ou um sábio devoto. A entrega só é eficaz quando é feito com conhecimento de quem entrega. Então, o que é entrega? Vou me entregar. Eu não sei o que é entregar. Então, enquanto tu não tiver uma percepção dessa realidade, essa entrega não é feita. E o objetivo da encarnação é fazer a entrega em vida. Não precisa ir para o Kamaloka ou ir para o Devakan. Tu pode fazer aqui agora. Começa a fazer isso no dia a dia. Essa é a entrega real. Tu acelera o teu processo de crescimento. E esse vem pela investigação, pela reflexão. Entrega a Deus é Jnana, esse é o processo. Para ser completa, tem que ser incondicional. Entregar-se a Deus e não pedir nada, nada, porque tu é Deus. Quando tu entrega para Deus, você tem tudo o que você precisa. E sabe o que é tudo que você precisa? É nada, nada. Tu é Deus, tem tudo. Então o que você precisa? Nada. Essa é a percepção. Então, se faltar alguma coisa no mundo, olha, não faz diferença, tu está ligado na sabedoria. Então, a entrega total engloba tudo. Tu tem que entregar o conhecimento, o desapego, o devocional, o amor total. Esse é o processo da entrega. O ego não pode existir sem a identificação com objetos. É a nossa identificação com o mundo é que nos separa da nossa consciência. Acordado e no sonho, você está associado com o corpo e a mente. Sono profundo, não. Já falei disso. Karma maduro acabou, o ego se dissolve, sem deixar traço, é a libertação final. Então, temos muito, eu tenho muito karma, não vou me realizar. Entrega teu karma para Deus. Se tu entrega realmente, devotamente, todo o teu karma para Deus, acabou. Tu não tem mais karma. Então é ensinado, você quer escapar do karma, eleve a tua consciência onde o karma não opera. O karma não opera no mundo de Deus, no mundo do Atma, no mundo do ser. Lá não tem karma, karma é coisa desse mundo aqui. Então, enquanto nós estivermos ligados no mundo, nós estamos carregados de karma. Realização. Samadhi revela a verdade. Samadhi é aquele estágio final da meditação, é a integração da personalidade com Deus. Nos outros estados, o real é obscurecido. Então, abaixo de Samadhi, tem diversos estados abaixo de Samadhi. A mente está participando, então é parcial a revelação. Exterior e interior, objeto, sujeito, tudo converte num único sujeito. Então, procure o sujeito. Quando você procura
o observador e não o observado, você vai encontrar. Isso vai te levar à consciência e você transcende, inclusive, o sujeito. Seu dever é ser, não é ser isso ou ser aquilo. Tu tem que ser. Agora, se tu é advogado, tu é isso, tu é aquilo, então é ego. O ser não é nada, e é tudo. Tá? Quietude é destrua-se. O ego é o problema. Então, o trabalho todo da espiritualidade é acabar com o ego. Blavatsky fala, a mente é a assassina do real. Enquanto nós estivermos trabalhando no nível da mente, nós estamos matando a realidade. Quando nós transcendemos a mente, vai acabar a mente? Não. A mente vai ser simplesmente uma ferramenta do eu. Aí vem o guru. A gente está procurando um guru. A procura do guru, tá? Enquanto você estiver separado, o mestre físico é necessário. A gente precisa do mestre físico, precisa do Krishna, precisa do Cristo, precisa do Buda, precisa de tudo. Sabe quem são nossos gurus, gente? Todos vocês são meus gurus e eu sou guru de vocês. É isso aí. O mundo traz o que você precisa. O mundo te traz a família que você precisa, o emprego que você precisa, a dificuldade que você precisa. Então todos são gurus nesse sentido. Mas o guru real é o Atma em nosso coração. Tá? O guru, ele depende da evolução do devoto, ele trabalha no interior, está ali. Tá? O devoto tem que se entregar ao mestre, viver segundo os ensinamentos. Mas o mestre que ele está falando não é o mestre exterior, é o mestre que está dentro de você. Ouça a tua voz interior, obedeça a tua voz interior. Se a entrega é completa, desaparece o meu e o eu, não há mais sofrimento e o ser é bem-aventurança. Bem-aventurança. Silêncio do guru é o trabalho mais poderoso, mais significativo do que qualquer escritura, que é a conexão direta com Deus, o caminho direto. Entregue-se sem reserva, deixe o resto por conta do mestre, que o método resolve. Então a inquirição é isso aqui, né? Não conheço o eu real. Quem diz isso, a beatitude real encontra-se contigo, está dentro de você. A causa do sofrimento é você, é a causa do teu sofrimento. O ego é a causa do seu sofrimento. O ego se impõe limitação. Em vez de se ligar no Todo-Poderoso, se limita num pedacinho só. E luta para transcender. Já falamos sobre isso. O absoluto que você procura conhecer é você mesmo. A tua ignorância é que impede de ver isso. Não tem razão para ser desprezível e infeliz. Não isso. Você se limita, a sua natureza é infinita. E depois você chora porque é limitado. Chora porque você é limitado. Você escolhe uma prática espiritual para transcender limitações. Limitações não existem. A limitação está dentro de você, é a tua ignorância. Acabe que tua ignorância não tem mais limitação. A graça, silêncio é a verdadeira fonte de Deus. Queremos ter Deus em nós, então entregue-se. Caso contrário, deixa Deus em paz. Se tu não quer se entregar a Deus, deixa Deus em paz. Vai cuidar da tua vida. Deixa Deus para lá. O guru está sempre em busca de um aspirante sincero. A entrega é uma oração. Bom, gente, eu queria falar um pouco mais, já passou do meu horário, 9h30, falta um pouquinho, mas já está bem no finalzinho. Eu acho que eu já consegui passar um pouquinho do que o Ramana quis através da obra dele. Então, quando a gente percebe isso aqui, a gente vê que isso sim é um cara santo, isso sim é um grande rishi, é um Maharishi, é um cara que realmente percebeu, sem ninguém ensinar ele, ninguém. Ele naquele instante lá, que ele ficou lá, aos 16 anos de idade, de repente, pumba, caiu tudo nele. Como é que esse cara chegou num estágio desse sem nada, sem ter estudado um livro, sem ter aprendido nada? Ele é melhor do que nós? Não, ele realmente fez o trabalho dele e conectou no ser interior, e a conexão no ser interior, ele sabe tudo, tudo. Sem ter nenhum livro debaixo do braço dele lá, que nem os evangélicos fazem lá, tem calo no braço aqui de tanto carregar a Bíblia. Não resolve. É a conexão. Esse é um grande santo, um verdadeiro santo que a gente vê. E os santos na ótica indiana são muito diferentes dos santos no nosso cotidiano que a gente procura aqui. A gente procura o santo, aquele que faz milagre, que faz aquelas coisas. E ali não, é o cara que traz sabedoria. É o cara que, através do exemplo dele, mostra qual é o caminho que nós temos que perseguir. Ok, gente? Muito obrigado. Não deu nem tempo de fazer pergunta hoje, tá? Falei demais. Mas leiam, estudem Ramana, que vale a pena. É um cara que realmente
se realizou e demonstrou que para você se realizar, tu não depende absolutamente de ninguém. Ele se realizou.